Felipe Luiz pede muito dinheiro para renovar e diretoria do Flamengo toma decisão. Crise de gols faz treinador reformular o ataque para momento decisivo da temporada. Mas afinal, existe uma nova briga entre ele e o atacante Pedro? E mais, preocupação total para jogo contra o Palmeiras. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse cama à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente segunda-feira para você e para toda a sua família, uma excelente semana, que seja uma semana de vitória, uma semana abençoada e de muita paz. Semana de jogos do Mengão, né? Até que enfim a data FIFA tá acabando, vai até terça, até amanhã. E na quarta-feira já tem Flamengo e Botafogo em campo. Rapaz, já voltar o futebol com um clássico desses. Lá no tapetinho, no Newton Santos. É coisa pra quem gosta de futebol mesmo. Então, olha, Flamengo enfrenta o Botafogo no dia 15, quarta-feira, lá no estádio Newton Santos. E amanhã, rapaz, amanhã cedo tem seleção brasileira. Tá com horário, né, de lá, né? É do outro lado do mundo. E o Brasil, que goleou a Coreia, agora vai enfrentar o Japão. Bom, mas eu quero aqui falar do Pix do Milhão, né? Que nessa semana tem vários sorteios. 100 mil hoje, 100 mil quarta e R$1 milhão sexta-feira. Você adquire agora os e-books clicando no link que está aqui no comentário fixado, na descrição desse vídeo, ou apontando a câmera do seu celular para esse QR Code. E vou te falar, 70% off, isso mesmo, 70% de desconto para você garantir aí seus e-books e concorrer já a R$100 mil hoje, 100 mil quarta e R$1 milhão na próxima sexta-feira. Você não pode perder essa oportunidade. Quem sabe não é a sua semana da sorte, a sua hora de brilhar, a sua hora de mudar de vida. Então aqui, Pix do Milhão, você adquire seus e-books, adquire conhecimento e concorre a todos esses prêmios na semana, pagando com 70% de desconto. Após o domingo de folga, o elenco do Flamengo voltou aos treinos nesta segunda. Começou cedo, tá? Pela manhã, o Flamengo treinou 9h30 da manhã e divulgou, né, a agenda do futebol profissional até a próxima semana, com horários detalhados de cada treino, visando as partidas contra Botafogo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. A agenda profissional do Mengão, na segunda-feira, hoje, dia 13 de outubro, rolou atividade 9h30 da manhã no CT Jorge Elal. Tá no finalzinho, né? Terça-feira, amanhã, 15h30, tá? O horário do treino será à tarde. Na quarta-feira, 7h30 da noite, tem Flamengo e Botafogo no estádio Newton Santos. Na quinta-feira, 15h30, tem o treino lá no CT Jorge Elal. Na sexta-feira, o treino será na parte da manhã, 9h30. E no sábado, o último treino, também na parte da manhã, 9h30, antes do confronto decisivo contra o Palmeiras, domingo, 19 de outubro, 4 da tarde, no Maracanã. Agenda completa do Mengão. E por falar nesse jogo contra o Palmeiras, é claro que a gente tem um jogo antes contra o Botafogo, e é exatamente nesse ponto que tem uma preocupação total. E qual é a preocupação? O jogador ficar de fora desse jogo decisivo contra o Palmeiras. E a gente tem aqui uma lista de pendurados, e esses jogadores eles não podem receber cartão contra o Botafogo. Senão, já era. Irão desfalcar o time contra o Palmeiras. E nós temos aqui jogadores considerados titulares, podemos dizer assim, né? O Jorginho, titular absoluto, tem 2 cartões. O Arrascaeta, então, nem se fala. O Pulgar, que está voltando, ele já tem 2 cartões, porque antes de se lesionar, ele tinha 2 cartões e estava pendurado. O Alan não é titular, é considerado aí reserva, mas o Carrascal eu acho que já é um jogador ali importante, que está chegando para tomar o seu lugar no time, caiu no gosto ali do técnico Felipe Luiz. Então esses jogadores estão com 2 cartões, Alan, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e Carrascal. Nenhum deles pode tomar amarelo contra o Botafogo, senão estão fora contra o Palmeiras.
O Palmeiras também tem uma lista de pendurados, tá, gente? Existe a preocupação do lado do Flamengo, mas existe também a preocupação do lado do Palmeiras, do lado do Abel. Facundo Torres tá jogando muita bola. Ele tá pendurado. O Everton, goleiro, tá pendurado. Piquerez também, Aníbal Moreno e o Lucas Evangelista, esse não tem muita preocupação. Infelizmente, o Lucas Evangelista se lesionou no gramado da Arena Fonte Nova e só deve retornar no ano que vem. Bom, a gente segue aqui com o noticiário do Flamengo, porque tem aí a situação da renovação do técnico Felipe Luiz. A gente teve uma novidade. Eu não vou dizer nem que é uma reviravolta. Pode se tornar uma reviravolta? Pode. Mas a negociação entre Flamengo e Felipe Luiz pela renovação de contrato deu um novo passo durante essa data FIFA. Mas ainda está distante de um acordo. Por quê? O treinador e o seu empresário, o Jorge Mendes, o português, informaram a direção do Flamengo os valores e os novos termos desejados para a assinatura de um novo contrato. E aí o que acontece? O Felipe já conquistou muita coisa, né? Copa do Brasil, Super Copa do Brasil, Campeonato Carioca, enfim. Tá aí com números incríveis, tá na semifinal da Libertadores, podendo ganhar a competição, tá aí empatado com o Palmeiras em número de pontos na tabela, a diferença é o número de vitórias que o Palmeiras tem uma a mais, mas o campeonato ainda está em aberto, na minha opinião, e o Felipe quer aí receber um salário top dos treinadores que trabalham aqui no Brasil, e aí você pega Abel Ferreira, aí você pega o Dorival Júnior, aí você pega o Leonardo Jardim, né? Aí você pega o menino lá do Botafogo, o David Ancelotti, que não deve ganhar pouco, né? E o salário do Felipe é um salário ainda quando ele saiu da base para treinar no Flamengo, quando ele assumiu depois do Tite. É um salário defasado em relação a essa galera top, né, de primeira. Só que o Felipe pediu muito dinheiro para renovar com o Flamengo, o que assustou, né, o lado rubro-negro. E aí agora o Flamengo pensa em fazer uma contraproposta. E aí o pessoal do Flamengo diz que isso aí é normal numa negociação, né? Você, dentro de uma negociação, você tem vários fatores, né? Inclusive algo assim fora da realidade ou dentro da normalidade do salário dos treinadores aqui tops do Brasil, né? Não que o Felipe não mereça ganhar um salário Abel Ferreira, mas o Felipe não ganhou nem um terço do que o Abel ganhou, então precisa mostrar um pouquinho mais. Agora, as partes estão otimistas, mesmo após essa pedida do técnico Felipe Luiz, e a sensação é que o acordo será selado em breve. Toda essa informação está no GE, portal Globoesporte.com. Antes mesmo de ter aí o Jorge Mendes como seu agente, Jorge Mendes que já agenciou a carreira do Jorge Jesus, tem hoje nomes como Cristiano Ronaldo, né, é um agente muito influente no mundo da bola. O Felipe já tinha uma proposta do Flamengo em mãos, que incluía um aumento salarial importante, mas ainda muito baixo, diante do padrão de outros treinadores aqui que trabalham no país. O valor pedido agora coloca aí o treinador nesse patamar. Sem pressa para negociar, a contraproposta foi apresentada somente pelo novo representante, o Jorge Mendes, em conversa direta com o José Boto. Tá? Foi Jorge Mendes, José Boto, um falando pelo Felipe, o outro falando pelo clube. E aí, desde que assumiu o time principal, o Felipe conquistou aí, como eu disse, a Copa do Brasil, o Carioca e a Supercopa do Brasil 2025, né? A Copa do Brasil foi no ano passado, 2024, contra o Atlético Mineiro. Nós calamos lá o galinheiro, a Arena Gonzalo Plata, né? Lotada para ver o Flamengo campeão lá dentro do parquinho de diversões. E aí, nas conversas iniciais, as duas partes aí enxergam com bons olhos a renovação até o fim de 2027. Só que, gente, essa renovação pode ser por apenas um ano, tá? Existem essas duas possibilidades. Do Flamengo renovar com o Felipe até o fim de 2027 ou o Flamengo renovar com o Felipe até o fim de 2026, com um ano de renovação automática. Outra pendência diz respeito aí ao valor da multa rescisória, principalmente para o exterior. A multa deste contrato era em torno de 3 meses do salário. Pelo time principal, o técnico Felipe Luiz tem 71 jogos, 46 vitórias, 17 empates e 8 derrotas, com 123 gols marcados e 41 gols sofridos. Você é a favor da renovação do técnico Felipe Luiz? Acha que o treinador merece ganhar um alto salário, um bom salário, um salário pique dos principais treinadores que estão por aqui?
ou ainda não? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Bom, antes do Felipe renovar com o Flamengo, eu acho que ele vai precisar resolver um problema sério. Uma instabilidade ofensiva. O Flamengo vive uma crise de gols. Nos últimos 2 jogos, não conseguiu balançar as redes. Nos últimos 4 jogos, apenas 2 gols. E foram os 2 gols da virada contra o Corinthians. O Flamengo não conseguiu marcar gols contra o Estudiantes, o Flamengo não conseguiu marcar gol contra o Cruzeiro e o Flamengo não conseguiu marcar gols contra o Bahia. Então foram 2 gols contra o Corinthians nos últimos 4 jogos e só. É uma crise, é uma instabilidade ofensiva ali, né? E o principal produto do futebol é o quê? Acertou, é o gol. É bola na rede, não adianta. E o time vem aí sofrendo e a prioridade agora é reencontrar o equilíbrio e definir uma base no setor de ataque. A disputa pela vaga ao lado de Arrascaeta segue aberta. Pedro, Samuel Lino, Gonzalo Plata, Jorge Carrascal, Luiz Araújo alternam presenças ali no time titular, mas nenhum deles se firmou como o parceiro ideal, né, do uruguaio. O Carrascal está engatinhando e ali teve boas atuações, enfim, mas não tem, assim, vaga garantida, né, no time titular ainda. Nos últimos 4 compromissos, apenas Arrascaeta e Lino começaram todas as partidas, o que evidencia aí a falta de continuidade no setor. O último gol da equipe foi marcado, sabe por quem? Luiz Araújo, no jogo contra o Corinthians. O segundo gol do Flamengo foi dele lá no dia 28 de setembro, gente. E aí acendeu um alerta interno sobre a necessidade de ajustes táticos. O técnico Felipe Luiz está tendo tempo para isso, né? E será que ele vai mudar completamente o ataque? Teve um jornalista aí, o Renato Maurício Prado, né, que trabalhou muitos anos no UOL, teve programa. Ele disse que o Felipe está trabalhando com Samuel Lino e Bruno Henrique no ataque. Pedro no banco. Depois, quando ele trouxe essa informação de que o Felipe estava trabalhando com o Samuel Lino e o Bruno Henrique no ataque, muita gente cogitou de uma nova briga. Será que aconteceu alguma coisa entre o Felipe e o Pedro nos treinos? Eu mesmo recebi uma enxurrada de perguntas nesse sentido. Bom, segundo o jornalista Vene Casagrande, não existe nenhum novo desentendimento nos bastidores. Não há nenhuma briga entre Felipe e Pedro. Portanto, nos bastidores não há nenhum clima aí entre as duas partes, como aconteceu, né, recentemente, quando o Felipe Luiz expôs o atacante numa coletiva e precisou, porque o Pedro não estava bem nos treinos, tampouco nos jogos, e todo mundo sabe o que aconteceu na coletiva. E aí qualquer coisa, o Pedro não vem atuando no time titular, e qualquer coisa o pessoal fala, será que tem uma nova acontecendo aí nos bastidores entre Pedro e Felipe? Não, gente, não tem crise nenhuma. Existe sim uma cautela e o Felipe cogitar aí mudar algumas coisas para o Flamengo voltar a marcar, voltar ao caminho dos gols. Precisamos urgente, principalmente nesses jogos que estão aí em outubro, hein? Botafogo, Palmeiras e Racing. Bom, não procede a informação de que há um novo desentendimento interno, algo, né, parecido com o que aconteceu entre os dois aí. Na temporada 2025, camisa 9 soma 34 jogos, 13 gols marcados e 5 assistências. O jogador disputa a posição com Bruno Henrique e Gonzalo Plata. No atual elenco ainda tem o Juninho ali, né, que é outro jogador centroavante, mas recebe poucas oportunidades. A pergunta que eu faço a você, meu amigo, minha amiga que me acompanha no dia 13 de outubro, nesta segunda-feira. Qual ataque você colocaria no Flamengo? E aí, mexeria no ataque? Manteria Samuel Lino, Pedro e Plata? Samuel Lino, Pedro e Luiz Araújo? Samuel Lino, Bruno Henrique? Samuel Lino e Plata? E aí, deixa aí nos comentários qual o ataque você colocaria nesses jogos. São jogos importantes, são jogos decisivos, contra Botafogo, Palmeiras e Racing. Ou
Cada jogo um ataque diferente. O ataque tem que ver o adversário para ver qual ataque ideal aí. Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. O Carrascal já merece ser titular? Já merece pegar um lugar ali entre os 11? A sua opinião é muito importante. Bom, a gente trouxe aqui todas as informações na manhã desta segunda. Eu volto a qualquer momento, tá? Com informações do Flamengo, inclusive a atividade que está terminando lá no Ninho do Urubu, depois da folga de ontem. Domingo, os jogadores descansaram e agora não tem mais descanso, agora é foco total na reta final da temporada e a gente chega com tudo na tarde desta segunda no nosso próximo vídeo. Mas antes, lembrar você que tá rolando aí o Pix do Milhão e para você aproveitar e concorrer a todos os sorteios da semana, você precisa adquirir seus e-books agora, clicando no link que está na descrição, no comentário fixado, ou apontando a câmera do seu celular para esse QR Code. Não perde tempo. Quem sabe essa não seja aí a sua semana da sorte? É o Pix do Milhão e hoje já tem 100 mil reais. Grande abraço. Saudações. Bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo. Valeu!